no início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental, com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao euro-dólar, mais uma semana, e mais uma semana em que começamos logo com a probabilidade de termos mais tarifas por parte dos Estados Unidos, ou seja, já começa a ser algo quase normal aqui no início da semana contarmos com alguma surpresa que vem durante o fim de semana. E mais uma vez o dólar começou a semana em ganhos, mas antes disso vamos ver aqui assim o gráfico semanal, onde vemos o euro-dólar a vir abaixo daquele máximo feito depois desta pequena correção que ele acabou por fazer. A mim aparentemente dá-me a sensação de que esta correção está terminada e portanto vamos antes para uma nova, para retomar a direção onde estávamos, ou seja, a tendência descendente do euro-dólar de mais longo prazo. Na passada sexta-feira, de facto, aqui tivemos e vemos por aqui o euro-dólar em queda, ou seja, ganhos do dólar, isto depois de dados do mercado de trabalho que até saíram abaixo do esperado, 143 mil postos de trabalho face a cerca de 160 mil, que era esperado. No entanto, o número anterior, o número do mês de novembro, foi revisto em alta, de 256 para 307 mil, a taxa de desemprego caiu para 4%, a aceleração, o crescimento salarial foi saltou de 0,3% para 0,5% em termos mensais e mais tarde a Universidade de Michigan, nos dados apesar da confiança do consumidor ter caído, os dados das expectativas de inflação deram um salto razoável de 3,3% para 4,3% na inflação a um ano. Ora, isso acabou por levar aqui assim a ganhos do dólar. Como vemos, aqui eu trago o diferencial de taxas entre o dólar e o euro e houve de facto aqui uma forte subida novamente na passada sexta-feira deste spread entre as taxas de juros do dólar e do euro, que obviamente estes números do mercado de trabalho dão mais razões ao FED para se manter de fora, para continuar sem fazer cortes de taxa de juros, e o mercado agora cada vez mais à espera de havermos um corte de taxa de juros do FED só lá mais bem dentro do segundo semestre deste ano de 2025. Esta semana eu creio que podemos ter aqui mais razões para a continuação deste movimento descendente do euro-dólar, talvez bem mais visível de facto aqui assim, temos aqui assim mais do que boas razões para construir este gráfico com uma tendência descendente, mas voltando aqui ao gráfico diário, como vemos a tendência descendente de longo prazo parece estar bem cimentada, a continuar bem. Esta semana, depois dos números da semana passada que vimos, não me parece que haja razões para que isto se altere. Vamos ter além das tarifas, obviamente, vamos ter Jerome Powell amanhã e depois da manhã no Congresso a testemunhar a sua política monetária. Vamos ter na quarta-feira os dados da inflação nos Estados Unidos, em que também provavelmente vão continuar a acelerar, mais ainda, olhando para as expectativas de inflação que nós vimos na passada sexta-feira. Isso tudo são boas razões para que o dólar continue a ganhar, ou seja, o euro-dólar continue a cair. Em sentido contrário, o que vamos ter em termos desta semana agendado, talvez a Conferência de Munique, em que se esteja à espera, de alguma forma o mercado está à espera que haja algumas conversações já para aproximar o fim do conflito na Ucrânia, e se tal acontecer, isso é benéfico para o euro-dólar e dá aqui assim algum suporte ao euro, mas isso estamos a falar só lá para sexta-feira.
Até lá, vamos continuar com a história das tarifas. Vamos ver o que é que o Donald Trump nos vai dizer hoje, ainda à tarde, para quem é que serão dirigidas essas mesmas tarifas. Estamos a falar de 25% sobre o aço, sobre as importações norte-americanas de aço e de alumínio. E não nos podemos esquecer das tarifas, das tais reciprocidade que Donald Trump já prometeu. E se assim for, poderão estar aqui os países europeus também na linha de fogo, o que vai provavelmente pressionar mais o euro e dar ao mesmo tempo ganhos ao dólar, ou seja, a alimentar esta tendência descendente. Bom, posto isto, o que é que vamos ver aqui já no gráfico diário? Já vimos tudo, ele continua aqui abaixo da linha da nuvem de Ishimoku, nuvem essa que anda aqui entre os 1,0350 e 1,0470 aproximadamente. Portanto, tem toda esta área de resistência e, obviamente, aqui a tendência continua a ser bem esta tendência descendente. Vemos isso aqui nos indicadores de momento, principalmente aqui no RSI. O MAX está mais flat, diria eu. Aqui o RSI está menos flat, ainda assim negativo, ou seja, a privilegiar este movimento em baixa do euro-dólar. Baixando aqui para o gráfico de 4 horas, aquilo que eu mais gosto de olhar, temos aqui esta tal linha de tendência descendente, marcada por 3 pontos, inclusive bastante... temos aqui estes 3 pontos a definir esta linha de tendência descendente, que neste momento aqui encontra-se a nível de 1,04, portanto temos aqui uma resistência, tendo em consideração a referência desta linha de tendência. Acima vamos tendo estas 3 resistências que poderão funcionar como bastante fortes para o dia de hoje. Estamos a falar de que começa aqui à volta dos 1,04, bom, ela está a 1,0413 e vai até 1,0467. Obviamente que muito antes temos outras, como a média móvel de 21, que está aqui nos 1,0369, 1,0370, e esta resistência deste mínimo, aqui assim, que tínhamos a 1,0360. Este será, digamos, toda a grande área de resistência que o euro-dólar tem caso continue em alta, caso haja alguma coisa. Eu sinceramente continuo a acreditar muito mais nesta tendência descendente e, portanto, vejo a possibilidade de vermos aqui assim 1,0370, 1,04 como uma área mais forte de resistência neste momento. O suporte estará talvez a nível do mínimo de hoje, e praticamente onde começou o dia e a semana, a 1,0280, ali a 1,0279, e só mais tarde, então, é que podemos ver os restantes suportes, como por exemplo os tais 1,0210 da semana passada, o mínimo da semana passada, ou os tais 1,0177, que é o mínimo do ano. Mas para isso melhor é olharmos para o nosso gráfico de muito curto prazo, para fazermos algumas projeções. Como vemos, ele continua aqui assim, ele veio aqui e quebrou esta tal área que nós andamos a seguir há muito tempo, aqui nos 1,0340, 1,0350, veio testar a área mais abaixo, a tal área dos 1,0270, 1,0280, já logo na abertura do dia de hoje e desta semana, e está de volta aqui assim, quase à tal área de 1,0340, 1,0350, está ligeiramente abaixo disso. Eu creio que no dia de hoje, até Donald Trump dizer mais alguma coisa relativamente às tarifas, provavelmente isto vai aguentar. Não temos mesmo dados económicos hoje agendados, é muito fraco a agenda de hoje, e portanto eu continuo a acreditar que este range, este intervalo que já vimos hoje, se mantenha pelo menos até alguma coisa aconteça com Trump. Se vier com as tais tarifas, eu admito que seja muito mais provável que esta área aqui assim de 1,0270, 1,0280 vá ceder e provavelmente vamos ter vamos ver esta área aqui assim
dos tais mínimos da semana passada a 1,0210 a poder ser testado. Claro que se as tarifas forem bastante mais suavizadas ou se houver algum desenvolvimento, nomeadamente com Xi Jinping, relativamente às tarifas que já estão a ser impostas ou que vão ser impostas hoje, inclusive que vão começar hoje na China perante as importações dos Estados Unidos, portanto, uma suavização aí poderá então dar aqui algum uptick no euro-dólar, poderá então vir acima disso, mas com os tais, esta área forte aqui a 1,0430, 1,0460 a tapar para já qualquer evolução no preço do euro-dólar. Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha maneira de ver o mercado, é a minha opinião e não constitui qualquer recomendação de investimento. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma excelente segunda-feira, uma excelente semana pela frente, bons negócios e eu, por mim, amanhã estarei cá com um novo comentário diário ao Eurodólar. Até lá!